Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Salomão, que já está aqui. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo no Panorama 95. É um prazer estar aqui novamente. Nosso assunto de hoje é bradicardia sinusal. O que é isso? Bradicardia sinusal, Marcos, é definida como sendo uma arritmia, é uma bradiarritmia. Bradiarritmia é toda disfunção do ritmo normal do coração. Bradiarritmia, toda disfunção do ritmo normal do coração com frequência cardíaca baixa. No caso da bradicardia sinusal, o que é que ela é de fato? É a constatação de uma frequência cardíaca baixa. A literatura ela é um pouco conflitante em relação a isso. A maioria dos livros determinam que frequência cardíaca baixa é quando ela está menos de 60, mas existe a diretriz americana, que acho que está sendo seguida pela brasileira desde 2016, que considera como 50 batimentos por minuto. Isso porque as pessoas que têm entre 50 e 60 batimentos, na maior parte das vezes não tem nenhum sintoma, não precisa, já adiantando na nossa conversa aqui, não tem nenhum sintoma, não precisa de nenhum tratamento, parece ser mais uma coisa normal da vida da pessoa. Então, por conta disso, existe essa proposta de revisão. Então, o que é bradicardia sinusal é a presença de uma frequência cardíaca baixa, abaixo de 60 ou 50, eu particularmente considero abaixo de 50, com a configuração de uma onda P sinusal. O que é isso? É no eletrocardiograma você verificar que a origem dos batimentos do coração vem de um determinado ponto, que é o que a gente chama de nó sinusal. Então, que é o ponto ou a origem natural dos batimentos cardíacos do nosso corpo. Dentro do nosso coração existe uma região chamada nó sinusal, que é responsável por emitir pulsos elétricos que fazem com que o coração bata. A gente consegue identificar esse local, esse nó sinusal, pelo eletrocardiograma, pelo ECG. Quando a gente identifica lá no eletro que os pulsos ou o comando do coração está vindo desse nó sinusal e a frequência cardíaca está menor do que 50, no caso eu considero menor do que 50, então a gente define como a existência de bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal é isso, é uma frequência cardíaca baixa, é uma bradiarritmia. Associada à presença de um comando natural ainda. O nó sinusal, que é quem comanda naturalmente os batimentos do nosso corpo, ainda está lá presente e ativo, funcionando. E quais são as causas? Existem essas causas naturais que devem responder pela maioria dos pacientes que têm bradicardia sinusal entre 50 e 60, para quem considera 50 e 60, né, de 50 a 59, né? Para quem considera isso como bradicardia sinusal, existem alguns médicos que consideram, a maioria está incluído dentro desse grupo aí pessoas que não têm doença propriamente, são atletas que têm um bom condicionamento cardiovascular e esse bom condicionamento cardiovascular resulta numa diminuição natural da frequência cardíaca. Pessoas idosas também podem ter uma diminuição da frequência cardíaca sem a presença específica de nenhuma doença. E isso responderia pela maioria desses casos entre 50 e 60. Para mim, não seria nem considerado ainda bradicardia. Abaixo de 50... aí você ainda pode ter atletas também. Já peguei atleta com 44 batimentos, por exemplo, por minuto, e era apenas pelo excesso de atividade física mesmo. Pessoas idosas, mais uma vez, podem ter uma diminuição dessa frequência cardíaca, mas de uma forma fisiológica, sem ser associada a nenhuma doença. E em relação a causas internas ou externas, mas que sejam anormais, a gente poderia incluir aí doença do nó sinusal, que aí sim, esse nó sinusal que a gente falou, que é quem tem um comando, que é quem comanda os batimentos do nosso coração, ele pode estar doente, e aí por conta dessa doença ele não vai bater adequadamente. A gente pode ter o uso de determinadas medicações, algumas medicações cardiológicas, como beta-bloqueadores, amiodarona, mas outras medicações que não tem nada a ver com cardiologia, como quimioterápicos, podem causar lítio, pode causar diminuição da frequência cardíaca, e algumas doenças, tanto doenças cardíacas como doenças não cardíacas. Infarto agudo do miocárdio, que é uma doença do coração, pode causar bradicardia. Apneia do sono, que não é uma doença primariamente do coração, pode causar bradicardia. Dengue, leptospirose está entre as doenças que podem resultar em bradicardia também. Hipotireoidismo, a doença na tireoide, pode resultar nisso. Anorexia nervosa. Todas essas doenças, elas podem resultar no aparecimento dessa bradicardia sinusal. Então a gente deve ficar atento que é uma doença do coração, mas que não obrigatoriamente indica que a fonte do problema está no coração. Às vezes ela está em outros locais. Com relação, por exemplo, a essa questão, o paciente ele tem sintomas de
bradicardia sinusal, ou o diagnóstico é apenas na medida da frequência cardíaca? Assim, no caso, se o paciente tem um diagnóstico apenas com a medida da frequência ou se ele tem algum sintoma, né? Porque provavelmente algumas pessoas que estão escutando, eu já medi uma vez num aparelhinho de pressão e vi que a minha frequência está 50. Eu tenho a doença? Estava sentindo alguma coisa? Não. Aí outra pessoa, eu estava sentindo um sintoma, será que era por conta disso? Para a gente tentar entender quais são as manifestações clínicas, a gente precisa perceber o seguinte: como tem pacientes tem pessoas, não chamaria nem de pacientes, tem pessoas que têm bradicardia sinusal e tem essa bradicardia sinusal por uma questão fisiológica, enquanto há outras pessoas que têm por uma questão patológica, porque tem doença. Então, a bradicardia sinusal ela pode estar presente em pessoas com sintomas ou em pessoas sem sintomas. Então, no atleta, por exemplo, no paciente idoso, ele pode ter a bradicardia sinusal e não estar sentindo absolutamente nada. E ele só vai detectar isso realmente quando ele medir a frequência cardíaca, vir que a frequência está baixa, e aí você tem uma primeira suspeita. Para poder confirmar isso, seria preciso fazer o eletrocardiograma para ver que essa frequência cardíaca baixa é apenas por conta da bradicardia sinusal, porque podem existir outras arritmias mais sérias, bloqueio atrioventricular, uma série de outras, pausa sinusal mesmo, com uma redução mais brusca da frequência cardíaca. Então, podem existir outras causas, mas a primeira suspeita vem quando você faz uma medida num aparelho automático de pressão, que eles costumam apresentar a medida da frequência cardíaca. Se você vir ali que a frequência está abaixo de 50, você pode estar diante de um quadro de bradicardia sinusal. Tem alguma bradiarritmia, tem alguma arritmia lenta. Qual é? Aí precisa ser investigado. Para essas pessoas que têm a bradicardia sinusal, mas que são fisiológicas, o idoso, o atleta, geralmente não vai sentir nada. Para as pessoas que têm por patologia, teve um infarto, tem apneia do sono, tem hipotireoidismo, aí pode ser que isso resulte em algum sintoma, algum desconforto da parte do paciente, especialmente se ele já tinha doença prévia, já era um paciente que já tinha doença no coração, já tinha angina, já tinha insuficiência cardíaca, então ele pode desenvolver sintomas. Os sintomas mais comuns da bradicardia sinusal, quando ela vem causar sintomas, são tonturas, desmaio ou sensação iminente de desmaio. Alguns pacientes podem se referir também a uma intolerância ao exercício. Eu começo a fazer exercício, 5 minutinhos, às vezes menos do que isso, eu já não consigo, porque eu canso muito, eu fico me sentindo mal, fadiga, lentificação dos pensamentos, lentificação cognitiva, o paciente pode apresentar. Então, quando ele tende a apresentar os sintomas, você pode ter toda essa gama de manifestações, mas muitos deles podem apresentar a bradicardia sinusal sem estar com nenhum sintoma, seriam assintomáticos e às vezes você descobre por acaso mesmo, quando vai fazer os exames. Agora, com relação à questão de complicações, que tipo de complicações pode acontecer? As complicações são, na maioria das vezes, relacionadas à própria evolução da doença da bradicardia sinusal, quando ela envolve o nó sinusal. Né? As outras complicações são complicações secundárias às doenças que produziram a bradicardia sinusal. Então, eu tive um infarto, o infarto causou a bradicardia sinusal. Qual é a complicação depois disso? São as complicações do infarto, não da bradicardia. Eu estou com a dengue hemorrágica, com a leptospirose e resultou em bradicardia sinusal. O que é que isso pode causar de complicação? As complicações são relativas à leptospirose, à dengue e não à bradicardia. Quando a bradicardia sinusal é causada pela doença do nó sinusal, lá naquela fontezinha do pulso elétrico, aí você pode ter complicações relacionadas diretas ao coração e diretamente pela bradicardia. Aí você pode ter evolução para outras formas de arritmia. Aí a gente cita duas delas, que são dois extremos. Uma é o bloqueio atrioventricular, que pode inclusive indicar terapias mais agressivas, vamos dizer assim, ou mais invasivas, e a outra é o aparecimento de fibrilação atrial, que é uma arritmia que geralmente se manifesta com frequências cardíacas mais altas, mas também pode se manifestar com frequências cardíacas baixas. Então, as duas complicações principais relacionadas diretamente ao nó sinusal, quando o paciente tem doença do nó sinusal e causa bradicardia sinusal, elas são essas arritmias, fibrilação atrial e bloqueio atrioventricular.
Doutor Wander, como é que se trata, por exemplo, essa questão da bradicardia sinusal? É necessário cirurgia ou não? Sim. Então, para a maioria dos pacientes que são assintomáticos, felizmente, você não faz nada. Você só, no máximo, o que você pode fazer como o hipotireoidismo, por exemplo, está presente no meio das causas, você pode dosar, por exemplo, o perfil de hormônios tireoidianos do paciente. Você pode solicitar um Holter se você desconfiar que essa bradicardia sinusal ela vem acompanhada já de outras consequências, como um bloqueio atrioventricular, por exemplo. Você pode solicitar isso, mas na maioria dos pacientes que são assintomáticos, nenhum tratamento imediato é necessário. A gente chama de conduta expectante. Você apenas acompanha e vai aguardando e avaliando como é que esse paciente vai evoluindo ao longo do tempo. Para os pacientes sintomáticos, você precisa primeiro tentar determinar a causa. Se veio por dengue, por leptospirose, por uso de medicação, você vai ter que corrigir essa causa. Então trate a dengue, trate a leptospirose, trate o infarto, se foi por infarto, trate a apneia do sono, coloca lá o CPAPzinho, que é o aparelhinho para respiração, para poder tratar a doença que está resultando na bradicardia sinusal. Isso por si só já tenderá a resolver o problema na maioria dos casos. Em alguns pacientes, essa bradicardia ela pode resultar no que a gente chama de instabilidade hemodinâmica, ou seja, a circulação ela começa a ficar prejudicada e isso pode resultar em complicações para pulmão, para coração, para o cérebro, e aí a gente precisa tomar uma atitude. Nesses casos aí a gente usa medicações de urgência, como atropina, dopamina, dobutamina, que elevam a frequência cardíaca, e se isso não for suficiente, não resolver para o paciente, a gente faz o implante de marca-passo provisório, que é um procedimento cirúrgico, mas eu não chamo nem de procedimento cirúrgico porque não tem todo o aparato convencional, não é feito numa sala de cirurgia, não tem um anestesista ao lado, é anestesia local, o próprio médico que passa o marca-passo provisório é quem faz a anestesia, então é um procedimento invasivo, que inclui mais riscos, mas que também tem grandes benefícios de salvar o doente que está instável, o doente que está em risco iminente. Felizmente, é uma minoria de casos que tem a necessidade de você tomar essa conduta. Para os outros pacientes que são sintomáticos, basicamente é você tratar essa causa, como a gente falou. Então, os pacientes sintomáticos, tratando a causa, você costuma corrigir o problema. O detalhe que a gente faz aqui é para o paciente com doença do nó sinusal. Que aí esse paciente, como é o próprio coração, é o próprio nó que está doente, aí você não vai tratar a dengue, não vai parar de suspender o remédio ou trocar o remédio dele, você não vai tratar a leptospirose, você não vai tratar o infarto, você não vai tratar a apneia, você vai ter que tratar o nó sinusal. E aí sim é que pode entrar, se o paciente tiver indicações precisas para isso, você pode entrar com a terapia de marca-passo definitivo, que aí é considerado uma cirurgia mesmo, é uma mini cirurgia, mas é uma cirurgia, deixa alguns pontinhos, é feita dentro do bloco cirúrgico, mas é muito mais tranquilo do que a maioria das cirurgias que envolvem o coração. Então, excepcionalmente nesses casos, quando a bradicardia sinusal é provocada por doença do nó sinusal e o paciente tem uma série de outros pré-requisitos, ele tem sintomas, teve desmaio, tem associado no Holter, tem um bloqueio atrioventricular, aí você pode indicar o marca-passo para esse paciente. Na maioria, a gente não vai precisar fazer isso, basta apenas tratar a causa ou então acompanhar. Nosso vídeo pergunta, doutor Wander, meu filho, eu descobri quando ele nasceu que tem bradicardia, né? O cardiologista dele falou que havia possibilidade de usar marca-passo, mas graças a Deus, hoje ele está com 12 anos e ainda não precisou. Pode um dia precisar? Isso, se ele passou 12 anos já e não precisou e vem estável ao longo do tempo e não vem piorando, é uma regra geral. Eu acho que Hipócrates, antes de 4.000 anos, sei lá quantos mil anos antes de Cristo, podia resolver isso. Se as coisas estão caminhando bem, elas tenderão a continuar caminhando bem. Espera-se, pelo menos que sim. Ele já tem 12 anos e não precisou, é pouco provável que ele venha a precisar, se ela pelo menos está estabilizada, se ela não está piorando com o passar do tempo. Ela está estável, é pouco provável que isso venha a necessitar. Mas está aí a conduta expectante que a gente acabou de falar. O paciente não tem sintomas, apresenta a bradicardia desde o início da vida,
Não sei se é de fato bradicardia sinusal, porque bradicardia é qualquer frequência cardíaca baixa. Bradicardia sinusal, como eu falei, é frequência cardíaca baixa, mais o eletro mostrando que a fonte dos estímulos elétricos vem naquele pontinho do nó sinusal. Lembra que existem outras doenças que causam frequência cardíaca baixa logo ao nascer, como o bloqueio atrioventricular congênito. Aí, nesses casos, é preciso muito mais atenção redobrada, triplicada, porque esses podem evoluir, de fato, mais rápido para a necessidade de marca-passo. Mas nesse caso específico do paciente, do filho do paciente que nos enviou a mensagem aí, independente se é bloqueio atrioventricular congênito ou é bradicardia mesmo sinusal congênita, como ele tem 12 anos, vem acompanhando e não está necessitando, a expectativa é de que continue assim. Se está estável, se os valores de frequência cardíaca estão estáveis, é bem provável que não necessite não. O Marcelo pergunta, fiz um eletro e o laudo apontou ritmo sinusal, bloqueio divisional e antero superior esquerdo. Certo. Dá para fazer uma leitura sobre isso? Dá para fazer um programa sobre isso, sobre o bloqueio divisional, sobre algumas alterações comuns de eletrocardiograma. Acho que a gente pode colocar isso para a semana que vem ou para as próximas, porque são algumas alterações que assustam pelo nome, bloqueio divisional antero superior esquerdo. Você olha assim e diz, pronto, um negócio que eu tenho desse tamanho aqui, na verdade isso representa apenas, tão somente, um desvio do eixo elétrico do coração. O coração ele só bate e relaxa, contrai e relaxa, porque existe um pulso elétrico que faz com que isso aconteça. Esse pulso ele segue numa determinada direção. Ele começa da parte de cima do coração, do lado direito, e vem descendo para baixo e para a esquerda. Então ele segue um determinado caminho. Quando esse caminho, lá nos ventrículos, ele toma um rumo diferente, ele toma um eixo diferente, a gente chama isso de bloqueio divisional antero superior esquerdo. Ele pode significar um distúrbio que no futuro levaria a um distúrbio mais grave, como um bloqueio de ramo esquerdo. Mas não necessita de nenhum tratamento especial para bloqueio divisional antero superior esquerdo. O que precisa é ter atenção apenas para, se o paciente tiver sintomas, a gente fazer diagnóstico diferencial, porque às vezes o bloqueio divisional ele faz diagnóstico diferencial com doenças como angina ou até mesmo infarto. Porque a aparência no eletro às vezes confunde o próprio médico que está dando laudo, mas não tem nenhum tratamento específico, não é nenhuma doença grave o bloqueio divisional antero superior esquerdo. É um achado que a gente vê frequentemente no dia a dia de consultório dos pacientes. Não requer, né, não tem nenhuma doença não precisa carregar esse peso não. Fique tranquilo, a gente precisa se investigar. Como eu falei, para fazer diagnóstico diferencial de outras causas, mas normalmente o bloqueio divisional isolado não. Quando tem presente bloqueio de ramo direito mais bloqueio divisional, aqui na nossa região, como é uma região com endemia, a gente pode e deve pesquisar se o paciente tem doença de Chagas, porque ela pode se manifestar dessa forma. Bloqueio de ramo direito mais bloqueio divisional. Mas se é só o bloqueio divisional, geralmente é uma coisa mais tranquila. Doutor Wander, minha pressão está 12/6 e as batidas do coração 75, tá beleza? Tá beleza. Tá dentro do que a gente... Aqui bate pronto. 12/6, pressão ótima, tá certo? A mínima já está no limite, se fosse um pouquinho menos do que isso, já teria que ter atenção com relação a se usava medicações para pressão ou se usa alguma outra medicação que poderia estar causando, mas 12/6 é a pressão excelente e a frequência de batidas, como a gente falou, eu considero como normal de 50 a 100. Tá 76, tá perfeito. Doutor Wander, se uma pessoa que fez exame de creatina deu baixa, se a taxa de potássio sobe ou não tem nada a ver? Tá. A mãe dele tem 58 anos, já fez tratamento para os rins, que quer ter essa dúvida. Pronto, tudo bem. Só me responda uma coisa, nessa mensagem, ele falou a taxa de creatina ou só a creatinina? Não, disse que deu baixa, a taxa de creatina, o exame de creatina deu baixa, certo. E a taxa de potássio sobe. Tá, então eu vou tentar interpretar isso. Existem duas coisas, Marco. Existe a taxa da creatinina, a dosagem da creatinina no sangue, e existe uma taxa que a gente chama de taxa de filtração glomerular, que ela só é feita, na verdade, por um exame que é chamado clearance de inulina, que a gente não consegue fazer aqui. Mas, a partir do valor da creatinina, a gente consegue estimar a taxa de filtração glomerular com o que a gente chama de clearance de creatinina. Isso vem, na maioria dos exames que a gente solicita hoje em dia, o médico pede só creatinina e ele já vem a estimativa do clearance de creatinina. Então, se aí é onde está a confusão, por isso que eu perguntei primeiro.
Quando a dosagem da creatinina está alta, o clearance de creatinina está baixo, e isso indica doença renal. E essa doença renal, ela pode e frequentemente está associada a um aumento de potássio. E o aumento de potássio causa, como uma das principais complicações, arritmias, inclusive arritmias lentas, bradiarritmias, não a bradicardia sinusal, mas outras mais graves. Agora, se o que ele falou que a creatinina estava baixa era o valor da creatinina que está baixo, então ele tem uma creatinina baixa, provavelmente o clearance de creatinina está alto, a função dos rins está boa, então o rim está trabalhando normalmente, e aí essa elevação do potássio teria que ser investigada por outras causas. Aí tem que ir atrás de outra razão para esse potássio estar alto. Mas se for a creatinina alta com clearance baixo, é uma insuficiência renal, não sei se é aguda ou crônica, porque não dá para distinguir apenas com esse exame, mas a insuficiência renal está sim muito associada com a elevação do potássio. Dr. Wander, médico cardiologista, ele está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, no bairro Penedo, ali pertinho do primeiro BEC, aqui em Caicó. Os telefones 99422-3138, 99431-0681. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta, Marcos. Um abraço.